Muito boa noite. Deus vai falar muito com você hoje. Estou abrindo esse programa aqui com uma cesta de lixo, onde se põe coisas que não prestam, que a gente joga, né? Mas, antes de qualquer coisa, você que quer nos visitar, 19h30, todos os sábados e domingos, estamos na rua Campos Sales, 58, centro de Santo André. Você vai ouvir a banda Voz da Verdade e vai ver o pastor Carlos pregar. Certo? Então, tá aí, rua Campos Sales, 58, centro de Santo André, todos os sábados e domingos, 19h30. Bom, para colaborar conosco, você sabe que é no Banco Itaú, agência 8110, a conta é 07599, dígito 4. Põe ali seu dinheirinho, ajuda-nos, fala, ó, estou ajudando, tá? Pode escrever e tal, a gente fala o seu nome aqui, tá bom? Para a gente ficar mais no ar, mais tempo, pregando e cantando sobre o amor de Deus. E hoje é dia do quê? Dia de entrevista, mas é um pouco estranho aqui, porque eu estou com lixo aqui. Na realidade, o que você encontra dentro de lixo? Você encontra papel higiênico usado. Você encontra latas de refrigerantes pela metade, ou totalmente vazias, amassadas. Você encontra, por exemplo, maçãs podres, resto de maçã, resto de comida. Isso, no lixo a gente encontra essas coisas. O que mais a gente encontra? Não é? Dentro de um lixo. Pano, sabe, fedendo. Pano cheirando mal. Não tem nada que preste dentro do lixo. Falando sinceramente, não tem nada que preste, gente. E hoje, como Jesus é maravilhoso, não é? Será que tem alguma coisa aqui que preste? Ah, não. Isso aqui é muito sujo, isso aqui está podre demais. Espera aí. Tem um nome aqui. Vixe. Wagner Santos, do lixo. Do lixo. Está escrito Wagner Santos. Quem está aqui comigo hoje? Wagner Santos. Boa noite. Quero agradecer esse momento na minha vida, poder estar aqui. É uma honra, é um privilégio estar aqui, pastor. Poder falar um pouco de mim, poder dar um pouco do meu testemunho para essas almas que estão aí soltas e que não conhecem ainda Jesus e que acreditam que não tem nada melhor do que conhecer Jesus. Você gostou da introdução aqui, não? Me trouxe ao passado, realmente, porque muito se sente um lixo, mesmo não estando no lixo. Tem muita gente no lixo, ó. Olha lá, Wagner, para você olhar lá para frente, lá, para falar para os irmãos. Ó, mas o caso é interessante, muita gente se sente no lixo. Ele nasceu. Perfeito. Não sabe quem foi seus pais? Meus pais biológicos eu não conheci. E aonde você estava? Eu nasci na maternidade São Paulo. Vamos lá do início. Maternidade São Paulo, junto ao Hospital São Paulo. Era um lugar de mães solteiras. Ali. Lembro. Vila Clementina, onde o pastor cresceu. Infância lá. Perfeito. E lá eu fui abandonado, porque a minha mãe biológica, não sei por quais circunstâncias, ela pegou e me deixou, me largou no lixo. Me jogou ali, para a vida e para a morte.
Pelo amor de Deus. É, pastor, hoje observando assim... Ah, calma lá, não, vamos chegar, vai devagar. Amém. Vamos jogar a consciência para essa turma que reclama da vida aí. Perfeito. Ele nasceu, nascimento é uma coisa maravilhosa. Uhum. Nascimento é porque duas pessoas se amaram, fizeram sexo e alguém nasce. Perfeito. Mas você espera assim, puxa, alegria da família. Mas uma alegria deixada foi no lixo hospitalar? No lixo hospitalar, para infecções e tantas outras transmissões de doenças, né? Ah, não é possível. Só Deus para se trazer até aqui, meu filho. Só Deus. Aí, quem que te achou? Você sabe quem te achou? Foi alguém do hospital? A minha mãe, ela trabalhava no Hospital São Paulo, a que me adotou. É. Eu sou de uma família de 13 irmãos. 5 biológicos, são mais velhos do que eu. E ela trabalhava lá, trabalhava na limpeza. Ela fazia a limpeza da ala onde as mães solteiras ficavam. E na saída do expediente dela, ela ouviu um choro e foi observar o que era. E por casualidade estava lá eu. Provavelmente com muita fome, com certeza com frio, em um ambiente hostil e estranho. Olha, irmãos, fora a mãe dele, Deus. Porque muitos nessa situação já morreram. Perfeito. Muitos foram deixados. E também muitos não tiveram lar, coisa que depois você veio a ter. Correto. Graças a Deus, sua mãe biológica trabalhava lá. E Deus, numa inspiração, ela vai ver o que tem ali. Quando esperava encontrar, mais uma vez, um lixo, cheiro mal, encontra aquela coisa mais suprema que existe, que é o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Como que você vê isso hoje, hein? Hoje eu chamo ele de Gui, que é um apelido que ele tem, não é? Como que você vê isso? Pastor, eu vejo a mão de Deus desde o início, desde o meu nascimento. Deus foi assim, cuidando dos mínimos detalhes. Eu percebo que, a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, eu percebi que Deus cuidava nos mínimos detalhes e com um requinte, com carinho, que só conhecendo a palavra de Deus é que você vai entender o que é isso, irmão. Eu em nenhum momento me senti rejeitado. Nenhum momento eu me senti como muitos que são adotados pelo mundo se sentem, rejeitados, humilhados. Eu me senti sempre valorizado. Deus me deu a oportunidade que eu tivesse um sobrenome. Eu poderia ser simplesmente um Wagner, largado no lixo. Você não tinha identidade nenhuma? Nenhuma. E se dali eu fosse para um orfanato, achado por uma pessoa que não tivesse interesse nenhum em me adotar, ia me deixar em um orfanato que tinha um bem próximo dali, que era a Madre Cabrini, ali bem próximo na Vila Clementina. E não, a minha mãe, que me adotou, que viu, sentiu no coração e Deus a escolheu ali, naquele momento, para ser a minha mãe, que daria para mim todos os nutrientes, alimentos que eu precisaria para crescer. E para, lá na frente, conhecer a palavra de Deus. Olha, pode uma mãe se esquecer de seu filho que gerou, diz a Bíblia. Mas eu, jamais. Esse versículo é seu. Uma mãe que gera, se esqueceu. Mas Deus não. É verdade, pastor. Você é privilegiado. Eu me sinto assim. Eu me sinto privilegiado porque Deus tem me escolhido naquele momento. Deus do universo, que segura o mundo com as suas mãos, ia ter interesse mais uma alminha lá de tantos milhões? E ele se interessou por você porque você vale muito. Olha o seu valor. Acho que não tem preço, né? Não tem. Aquele momento é o momento único que Ele escolhe você. Aquele é o momento único que Deus determina como será o seu futuro. Caminhar, o seu passo é você que dará. Porém, Ele te escolheu. Ele te deu a opção de viver, de buscar as coisas de Deus, de conhecer, de ter a oportunidade de
exaltar o nome dele. E eu a cada dia exalto o nome dele porque ele me deu uma vida para trilhar, um caminho a seguir, um sobrenome e uma família. Além de tudo isso. Olha aí, antes de continuarmos, nós vamos ouvir um pedacinho só de uma música, 1,5 minuto, 2 aí, da música que é a vida dele, é a música que ele gosta. Cristo vive em mim. Pode o mundo me abandonar, mas ele, pode até uma mãe, que a coisa mais sublime é mãe que gera, gente. Olha, ele está falando da coisa mais sublime. Se ela te abandonar, eu Amém. Nunca te abandonarei. Graças a Deus. Vai, vamos ouvir essa música. Amém. O que passou, hoje não importa mais, pois Jesus contigo está, teu passado acabou. Pois, se alguém te abandonou, olhe para aquela cruz, veja o que sofreu Jesus, teu Senhor. Que coisa linda. O que passou, passou. É verdade. Não pastor. volta mais. Não. Agora eu pergunto, você ficou hoje, como crente, com algum trauma? Você pensa nisso e te faz mal? Você ficou com algum trauma? Não. Pastor, eu posso ser verdadeiramente nessa pergunta para muitos, servir de referência para muitos. Você que muitas vezes se revolta com seus pais adotivos, se sente em momentos que o mundo te abandonou, se sente revoltado, eu posso dizer para você que Deus te deu a oportunidade de ter um lar, de ter uma mãe, de ter um pai, quem sabe ter irmãos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos de famílias e irmãos de sangue. Irmãos, talvez, esse sangue é sangue de Jesus sobre a tua vida. Eu não tenho nenhum momento de rejeição, pastor. Eu nunca tive qualquer... Nenhum sentimento? Nada. Sempre amei demais a minha mãe. Você nunca descontou adotiva. nos outros? Por ter... viu? Porque muita gente vem com rebeldia, vem com raiva. Perfeito. Assim que eu vim? Não, você viu o outro lado, né? Em todo momento, eu sempre enxerguei meus pais com muitas dificuldades. Irmãos, eu fui para um lar que os recursos financeiros eram precários, tá? Não pensa que eu fui para um lar bom, que tinha um sustento. A minha refeição era uma única refeição ao dia e geralmente o nosso almoço era lá pelas 4 horas da tarde, porque nós não teríamos a segunda refeição. E é nesse lar que eu aprendi a amar a minha mãe, a valorizar a mãe e pai. Meu pai sempre foi alcoólatra, pastor. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E eu nunca tive nenhum sentimento de rejeição. Olha aí, Kiko, mas aí é Deus, né? Aí Deus já... Você já estava... Tem umas pessoas que já estão no plano de Deus. É difícil a gente falar isso, mas é a pura realidade. Não é? Deus nos adotou. Porque nós não éramos chamados filhos. Ele falou, quem crê, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque antes a gente não era. Era apenas uma criatura. É verdade. E Deus nos adotou. Olha, eu agradeço por esse Pai Celestial. Amém. Olha, você então cresceu no lar de 13 pessoas. 13 irmãos. Como era a sua infância, sua família? Explica num geral assim, como foi a sua infância, sua família, seus irmãos, seus pais. Fala aí. Num resumo breve, nós somos de uma família de 13 irmãos. 5 mais velhos que eu são biológicos. Os outros 8 são adotivos. Eu sou o mais velho dos adotivos. Alguns dos meus irmãos, eu percebo que sentem essa discriminação por ser adotivo. Eu não, tenho orgulho, satisfação. Meus pais, minha mãe sempre trabalhou desde das 6 da manhã até as 10 da noite, que ela trabalhava em 2 turnos no Hospital São Paulo, para poder suprir as necessidades dentro de casa, necessidades básicas. O meu pai sempre foi muito trabalhador, porém alcoólatra.
em todos os momentos que ele recebia o pagamento, ele se dirigia para ambientes que acabava tomando algo a mais e acabava chegando em casa, provavelmente, muitas das vezes, sem recurso financeiro nenhum. O que ele fazia chegando bêbado? Em muitos momentos, ele chegava em casa revoltado com a vida, irritado, bravo, como muitos alcoólatras fazem por aí. Quando chega em casa, judiam dos filhos, judiam da esposa. Eu nunca vi meu pai bater na minha mãe. Porém, nós, irmãos, quando ele chegava em casa, não importava as circunstâncias, ele colocavam todos, não importava se estava frio ou quente, colocava todos nós no chuveiro gelado, pelados. Enquanto nós estivéssemos tomando banho, nós apanhávamos de cinta. À toa? À toa, do nada, é só simplesmente... Os 13 não? Aqueles que estivessem em casa naquele momento. Puxa vida, olha aí. Você tinha tudo para desanimar, meu filho. É verdade. Olha, pego no lixo, depois entra no lar com o pai é alcoólatra, que não consegue nada da vida, desconta quem tivesse pela frente, menos a mãe. Menos minha mãe. Punha no chuveiro gelado. No chuveiro gelado, indiferente da temperatura, do clima, porque muitas vezes estava um frio de 8 graus lá fora. Enquanto você estivesse tomando banho, mesmo se você já tivesse tomado banho anteriormente, é o que ele fazia. Ele colocavam todos na sequência, não importa o tamanho. Ia na mão ou... Na mão, principalmente na cinta. Usava, naquele período, usava muita cinta, né? Então... meu pai me bateu uma vez só de cinta. Depois ele chorava ainda. Uma vez ele chorou. Imagina, por que dessa maldade, né, irmãos? Quando você não tem Deus, entra o diabo. E o diabo só veio para matar, roubar, destruir, ele vai fazer o que ele sabe fazer. E como, assim, eu quero saber teu sentimento na época, teu sentimento daquela criança apanhando. Eu falo, mas por que eu estou apanhando? Quantos lares são assim, viu? Eu fico assim, eu não posso nem pensar. Não posso nem pensar. Quantos lares, quantas crianças apanham sem saber. Perfeito. É um negócio que, se eu falar, eu vou me emocionar. Eu não consigo conceber uma criança sem recurso de defesa, sem nada. Os pais chegam bêbados e dá pancada. É um negócio... Como que você se sentia naquele momento? Não hoje, que hoje você é crente em Jesus. Naquele momento eu me sentia um pouco chateado. Eu nunca, por mais que eu vivesse essa situação difícil, pastor, desde pequeno eu nunca fiz algo contra os meus pais. Eu sempre honrei eles, indiferente de qualquer situação. Eu nunca blasfemei contra o meu pai, nem nunca blasfemei contra a minha mãe, nunca o ofendi de chamá-lo de alcoólatra, sempre honrei para que aquilo servisse de referência para os meus irmãos, porque muitos dos meus irmãos ofendiam meus pais. E aquilo para mim me irritava, me incomodava, porque eles já tinham dado um nome para nós, um teto, e nos recursos deles, eles davam alimentação para nós. Me parece, não sei se eu estou lembrado bem, que você teve um trauma maior. Mais que isso, alguém pode falar, pelo amor de Deus, achado no lixo, vem adquirir um nome, mas apanha sem saber. Tinha um trauma maior lá, não sei, era um lugar. Tinha um trauma terrível, porque desde pequeno, eu acredito que eu tinha na fase de uns 10 anos, eu tinha na época, eu trabalhava na feira e ia para a escola. E eu me recordo muito bem que meus irmãos, os menores, eles ficavam numa poltrona verde ali. Quando eu saía pela manhã, 6, 7 horas da manhã, aquele meu irmão estava ali, ou era um, ou era o outro, menor, de cola ainda, e naquela poltrona, ele ficava largado. E quando eu voltava no final do dia, às vezes tarde, por causa do trabalho, por causa do estudo, eu via que ele fazia todas as necessidades fisiológicas dele lá. Esse irmão? Eram o mesmo? Eram dois. Eram o Josi, que eu chamo de o Marcos, e o Cleiton. Eles eram as crianças que mais ficavam ali, porque isso está mais refletido assim na minha memória. E parecia um lugar horrível. Eu via algo terrível naquela poltrona, porque parecia que o mal estava explícito ali
na vida daquelas crianças, refletindo a minha vida. Você não sentou nessa poltrona? Não, eu não tive o desprivilégio. Era seu pai que fazia isso? Era meu pai e minhas irmãs, porque as minhas irmãs, elas não gostavam muito, porque elas estavam moças, e em vez de ir para viver a mocidade delas, tinham que cuidar dos mais novos que chegavam, que minha mãe adotava os mais novos. O coração da minha mãe era maravilhoso, era bondoso demais. Porém, ela não tinha o tempo necessário para dar atenção para as crianças. Ela adotou 8. Ela adotou 8. Pelo amor de Deus. Só por isso ela já ia ser salva. Amém. Que coisa, hein? Uma poltrona verde causava um choque em você. Eles não podiam sair o dia inteiro. Eles não podiam sair porque eles não tinham tamanho suficiente para sair andando, mesmo quando 2 anos de idade. Se eles saíssem de lá e fizessem qualquer coisa, minhas irmãs, eu percebo que elas batiam nele e colocavam de volta no lugar. Faziam tudo lá. Pastor, olha, hoje eu entendo um pouco do que era aquela poltrona. Aquela poltrona era a poltrona do diabo. Porque hoje, conhecendo as coisas de Deus, eu vejo que ali era a poltrona, entronizado as coisas do maligno ali, pastor. Oh. Olha aí, você vê que maldade, hein? Você que judia dos filhos, cuidado, hein? Deus está vendo tudo. Mas é engraçado, né? Você passou por tudo isso, passou por um lixo, por uma família desestruturada, por um pai alcoólatra, Perfeito. por uma poltrona verde do inferno. Tudo de rabo. E hoje você se assenta em lugares de reis. Amém. Você pastor. pisa onde só os grandes pisam. Graças a Deus. A igreja, aleluia, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Amém. Como Deus muda, o que Deus faz, porque Ele ama você que está nos ouvindo aí, que está reclamando da vida, que quer voltar atrás, que acha que depois que aceitou Jesus piorou. Não tente voltar para o mundo, não. Não vale a pena, não. Jesus está te chamando. Vem aqui, eu conserto a vida. Dá-me o teu coração, que você vai ver quem eu sou e o que eu posso fazer na tua vida. Esse era o lar do Wagner, que a gente chama de Gui. Tinha alcoólatra, tinha umas irmãs que tratavam mal, os outros irmãos. E a coisa foi crescendo. E o que houve mais pela frente? Tem mais coisa aí? Tem. Não é possível? Não. Foi uma infância muito difícil. Até uns 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar realmente, naquele período, podia-se trabalhar, né, registrado, hoje já a idade é outra. Eu me recordo muito bem que minha mãe começou a trabalhar, deu espaço para o diabo operar em casa. Certo. Como ela deu espaço, deu brecha, porque ela começou a ir no centro de macumba. Ei, danado. Ela começou a buscar as coisas do inferno. Ela começou a ir no centro. Depois ela trouxe as pessoas do centro para dentro de casa. Pelo amor de Deus. Depois de trazer as pessoas do centro para dentro de casa, ela teve o histórico de, como diz na macumba, ela foi ungida, ou como seja, a mãe de santo. Aí o inferno astral, o inferno tomou conta daquele lar. Daí para frente, desencadeou o diabo dominando toda a minha família, não só mais meu pai, não só mais a ira das minhas irmãs para com os meus irmãos mais novos, mas um dos meus irmãos se desviou para o caminho do mal. Começou a entrar no crime, começou a fazer assaltos, criou uma quadrilha que os policiais na época tinham medo até deles, né? E dentro desse segmento aí, ele entrou para o tráfico de drogas, passou a ser usuário de drogas e passou a ser conhecido não só na rua, mas em toda a região, como um traficante, um assaltante em potencial. E os delegados, as delegacias em volta, todas elas tinham medo dessa quadrilha do meu irmão. E teve um fato inusitado, pastor. Fala. Que eu sei que ali, hoje eu vejo que a mão do Senhor... Deus estava ali de novo. Deus é maravilhoso, eu tenho que agradecer muito a Ele, porque Ele fez
maravilhas, sem eu conhecer o nome dele, ele fez maravilhas na minha vida. Qual foi esse lance aí? Foi quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, pastor. Já tinha uns 2 anos que o meu irmão mais velho, ele tem uns 3 anos de diferença de mim, ele estava com uns 18 na época. Ele aterrorizava todo o Jabaquara, São Paulo no geral, ele assaltava Banco do Brasil, instituições financeiras em geral, tráfico de droga em potencial. E toda a região houve um esquema tático dos policiais que cercou todo o quarteirão para prendê-lo, e prender tanto meu irmão como toda a quadrilha dele. E nesse dia eu fiz a minha rotina como era de sempre. Acordei pelas 6 da manhã, escovei os dentes, me troquei, fui no meu quarto. Eu dividi um quarto, o mesmo quarto que era do meu irmão, eu dividia com ele. Nós tínhamos uma beliche, certo. Ele dormia em cima, eu dormia embaixo. Nós tínhamos um guarda-roupa de 4 portas, eu tinha um lado da porta, ele tinha 3 lados da porta. De um lado da porta tinha todas as minhas coisas. Nos outros 3, confesso para você, irmãos, a tentação estava lá. Porque o que eu tinha lá, meu irmão tinha? Ele tinha um lado do guarda-roupa que era só armamento de assalto. Era metralhadora, fuzil, escopeta. O lado de cima era maconha, cocaína em bloco, tablete de maconha, malotes de assalto de banco. E a polícia chegou, entrou? E nesse dia eu fiz a minha rotina. Acordei... Mas ela estava lá dentro, a polícia? Não. Eu acordei pela manhã umas 6. Como se nada tivesse acontecendo naquele dia. Eu escovei meus dentes, peguei minha mochila, coloquei minha marmita, que eu usava na época, peguei minha marmita, coloquei na minha bolsa e saí para o trabalho. No regressar do meu trabalho ao final do dia, a minha mãe e meus irmãos que ficaram em casa vieram desesperados ao meu encontro, querendo saber aonde eu estava. E aí, num estalar de dedos, tudo voltou à tona na minha vida. O que tinha acontecido, pastor, era que naquele momento Deus tinha me cegado. A mim e a todos aqueles que estavam naquele ambiente, porque naquele ambiente, desde as 6 da manhã... A polícia estava lá. A polícia cercou o quarteirão. Tínhamos uma média de uns 3 delegados dentro da minha casa, uns 20 policiais, todos com metralhadora, escopeta, com vários tipos de armamento pesado. Você na normalidade? Eu passava por eles como se nada existisse. Ô, irmão, que é isso? Se não é Deus, gente... Pelo amor de Deus. Deus me fez invisível naquele momento. Ele não se corrompeu, não foi para as drogas, não foi para o crime. É verdade. O que eu posso falar? Que é quem? É esse Deus que você precisa. Você precisa desse Deus. Está na hora de você se entregar. Está na hora de se abaixar a guarda e deixar Jesus entrar. Ele pode fazer um reboliço na sua vida. E você vai fazer estremecer o inferno com a sua vida. Vai salvar os seus amigos que você está andando aí. De droga, pode ser de droga. Outra coisa ruim qualquer. Em nome de Jesus, eu te ofereço Jesus. Amém. Se você quiser. Como Amém. o Wagner teve hoje. Hoje o Wagner? Amém. Wagner Santos. Tem sua esposa Patrícia. Tem 2 filhos maravilhosos. Tem o lar, tem seu trabalho, tem uma família, tem uma igreja. Amém, graças a Deus. Hoje você é feliz? Muito. Só pode agradecer a Deus. Tem algum versículo que você goste mais, assim? Olha, um versículo que eu tenho para deixar para os irmãos é um versículo focado na minha conversão. Porque eu estive na igreja Voz da Verdade e lá, no momento da palavra, a pastora, num sorriso maravilhoso, eu vi a imagem de Jesus naquele sorriso. Amém. Minha esposa, Liliane, beijão. E o que eu posso dizer é, a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza. Pelo amor de Deus. Dá um beijo aqui. Amém, pastor. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Ah, muita gente ouviu. Vai ser salva. Ó, comigo, você junto comigo. Durma com os anjos e sonhe com Jesus. Só Jesus mesmo. Amém.